Salve, salve galera! Estamos no ar. Eu sou Igor Silva. Eu sou André Moreira. E esse é mais um Podcast. Hoje a gente vai dar continuidade ao raciocínio do planejamento para abertura de empresa. A gente já teve o primeiro episódio falando sobre o planejamento da abertura de empresa. A gente teve o segundo episódio falando sobre alvarás, alvará de funcionamento, alvará de publicidade, alvará de saúde. E hoje a gente vai tratar o terceiro passo desse processo. Beleza, eu abri minha empresa, eu já tenho meus alvarás. Como é que eu operacionalizo o meu negócio? Hoje eu vou bater um papo com o Andrei. A gente vai discutir, trazer um pouco do que a gente apresenta para os clientes na reunião que a gente chama aqui de sucesso do cliente. Trazer um pouco dessa dinâmica que a gente busca levar para todo empresário. E é muito importante a gente trazer aqui que essa dinâmica ela cabe desde o PJ, que é aquele profissional liberal que tem um CNPJ para fazer sua prestação de serviço, até as empresas mais robustas, porque tem pontos de interseção nessa relação. Nem tudo que é aplicado a PJ serve para empresas maiores, mas tem muita coisa que se assemelha no seu dia a dia, né, não, Andrei? Isso mesmo, e você falou muito bem. É como a gente procura fazer aqui. A integração do cliente é essencial para o cliente e para a equipe. O que a gente conseguiu perceber, a partir desse movimento que nós fazemos, de conseguir explicar abrir empresa, o planejamento foi feito junto com o nosso comercial, com o nosso societário, nosso setor paralegal. Então a gente conseguiu estruturar junto com o cliente como abrir essa empresa, qual o melhor formato de abertura, o que é que eu preciso fazer, os cuidados, como a gente abordou no episódio anterior. E agora, eu vou operar. O que é que eu preciso fazer a partir de agora? E aí quando a gente apresenta todo esse ciclo que a gente está estruturando para vocês aqui, em alguns episódios, a gente explica para o cliente ali, fica mais fácil e palpável para o cliente, para o empresário entender como a empresa dele vai funcionar. E toda vez que a gente mandar alguma informação para ele, ele vai saber, opa, isso ele vai linkar, isso me informaram lá atrás. Eu estou recebendo essa guia, esse relatório, esse demonstrativo, por conta do que os meninos, do que a equipe da CA me apresentou lá atrás. E é muito importante a gente começar falando, maravilha, comecei a abrir empresa. E meus clientes? E aí a gente vai, contratos. Obviamente, se você no planejamento tem um planejamento bem feito, você já tem mapeado os seus potenciais clientes. Se no seu planejamento de negócio já existe essa perspectiva, em que área eu vou atuar, quais são os meus clientes em potenciais, você já abre a sua empresa já sabendo que mercado você vai explorar. Com certeza. E aí entra um ponto muito importante. Se a gente está tratando de clientes que são por meio de contratos, o contrato é um ponto muito importante, certo? E aí, Igor, eu queria que você trouxesse, como você tem uma experiência muito larga nessa questão de contratos, de como que você, quais os cuidados você precisa tomar, até por você ser um dos diretores do Grupo K, você consegue passar um pouco mais para quem está nos ouvindo, quais os cuidados você pode tomar no fechamento de alguns contratos? Que cuidado você sugeriria para quem está nos ouvindo? Essa é uma dinâmica, André, muito particular para o ramo de serviço. Até porque comércio é muito mais expor seu produto e ter ali aquela venda direta com a pessoa física, com o consumidor final, ou ter o seu produto e aquela venda, como é que eu posso dizer, atacado para outra pessoa jurídica, para algum revendedor. Mas quando eu trato da área de serviço, muitas vezes tem relações que não existe a figura do contrato. Como é que eu posso dizer? A materialidade do contrato em si é muito mais um processo, como os mais antigos diriam, amarrado no fio do bigode. Mas é muito importante que se busque, dentro de um cenário profissional, ter sempre essa dinâmica amarrada via contrato. Dá mais segurança, né? Sim, com certeza. Para todas as partes. Sim, tanto para quem está contratando, quanto para quem está sendo contratado. Um ponto importante que a gente precisa destacar, e aí não é somente levando em consideração a AK Serviços, mas sim toda a classe contábil. Contratos, seja eles o contrato de abertura de empresa ou o contrato de prestação de serviço que vai ser amarrado com os seus fornecedores ou com os seus clientes, não é uma prerrogativa de contador. É uma prerrogativa do profissional da área da advocacia, da área do direito. E o que eu vou trazer aqui de pontos importantes na minha ótica é o que a gente tem de vivência nesses 17 anos de cá, no meu caso específico, desses 10 anos de mercado. É muito de pontos que não devem, em hipótese nenhuma, passar desapercebido ou deixarem de ser analisados
nessa relação comercial, porque toda relação comercial bem sucedida, ela começa a partir de um bom contrato. Se existe um contrato muito bem elaborado, muito bem amarrado, dificilmente essa relação vai ter algum tipo de atrito ou algum tipo de transtorno. Inclusive, uma frase que eu ouvi do nosso diretor Isami, semana que um bom contrato tira da zona de conforto. Então, se você tem um contrato muito bem amarrado, estruturado, tira tanto quem está sendo contratado como quem contrata da zona de conforto. E a tendência é que esse contrato seja duradouro e muito sólido para ambas as partes. Né? Eu achei essa frase dele essa semana, no bate-papo que a gente teve aqui na nossa operação, muito interessante. Eu me lembrei desse episódio. Massa. Sobre os pontos importantes. Primeiro ponto, a vigência do contrato, quando começa e quando finaliza a sua prestação de serviço. O objeto do contrato, o que você está sendo, no caso aqui eu estou falando para o cliente, para o prestador de serviço. Para que você está sendo contratado e qual é a sua entrega que vai estar lá prevista no contrato. O que é que você precisa entregar para cumprir aquele contrato. Isso precisa ficar muito claro entre quem está contratando e quem está sendo contratado. É algo que a gente busca deixar muito claro, por exemplo, com os nossos clientes. Aqui na CA a gente tem um contrato que foi elaborado pelo jurídico, a gente deu algumas pinceladas trazendo a nossa cara do que a gente vai entregar para o cliente, mas no nosso contrato está sempre listado lá tudo que a gente entrega, qual é a nossa obrigação, para que o cliente está nos contratando e tudo aquilo que foge do contrato, por consequência, gera novos negócios. Não que a gente não atenda, mas é preciso ter clareza nessa relação com o cliente, o que é que ele me contratou, o que é que eu preciso entregar. E tudo aquilo que foge dessa dinâmica, a gente encara aqui como uma nova oportunidade. E oportunidades são sempre bem-vindas. E também uma coisa muito importante do contrato é que muitas vezes o contrato gera novos negócios, porque é preciso ter uma delimitação. Todo serviço tem, eu vou até aqui contigo, perfeito. É nosso acordo, certo? E também é muito importante, por exemplo, na nossa área, existem serviços da nossa área que se você coloca no contrato o seu serviço, às vezes o cliente nem vai demandar aquilo, então o cliente está pagando por algo que ele nem demandou. Então é muito mais justo que o cliente pague quando ele realmente necessita de algum serviço. Então tem serviço, na área contábil tem muito isso, que você só paga quando realmente precisa, para você não ter um desembolso sem estar utilizando o serviço de fato. Perfeito. Essa sua pontuação, Andrei, foi perfeita. É muito do que a gente preza na nossa dinâmica com os nossos clientes. A nossa relação sempre tem que ser de ganha-ganha. A CA ganha, o cliente ganha, todo mundo fica feliz nesse processo. É muito ruim quando se constrói uma relação na base da exploração, onde eu vou ganhar mais do que o meu cliente, ou até mesmo onde o cliente vai ter um favorecimento em comparação à CA. Então é muito importante que esse contrato seja sempre firmado numa dinâmica de ganha-ganha. Todos saem ganhando nessa relação comercial. Eu falei do objeto do contrato, do prazo do contrato, dos valores acordados, isso é um ponto muito importante. Por qual montante eu estou sendo contratado para executar esse serviço. E aí entra um processo de assessoria, de entender se sua precificação faz sentido aquilo que você vai entregar. Outro ponto importante que está vinculado à vigência é como funcionará esse processo de rescisão de contrato. Existe alguma multa, algum aviso? Porque de repente, para o seu cliente não faz mais sentido aquele projeto, aquela contratação, ou aquele projeto tem um prazo específico de conclusão. Então, esses são pontos básicos que a gente entende que precisam ser analisados nessa relação, como é que eu posso dizer, comercial, que você, empreendedor, você, profissional liberal, que saiu de uma relação CLT e agora está tendo que se inserir no mercado da relação PJ-PJ ou B2B, você precisa ficar atento para que você tenha um livre trânsito no mercado. É muito importante que você construa o seu network a partir dessa dinâmica de livre trânsito. Um ponto muito importante que você citou sobre precificação é que gatilhos sobre como esse pagamento, esse preço cobrado pelo seu serviço vai ser modificado a decorrer de aumento, por exemplo, da demanda. Então é importante que você, quando fechar o seu contrato, também analise quais os gatilhos de variação, de aumento do meu preço, do meu valor de serviço, que vai estar vinculado no contrato. É muito importante que se lembre disso, porque isso pode deixar o contrato deixar de ser viável para você ou até para o seu contratante. Outro ponto, e a gente já falou aqui do contrato, que seria um pontapé inicial para essa dinâmica. Outro ponto importante seria a
a questão, como é que eu posso dizer, operacional da dinâmica financeira da empresa. Por quê? E são processos que podem rodar e devem rodar em paralelo. Não necessariamente é uma sequência que deve ser seguida. Mas ao mesmo tempo que você está amarrando o seu contrato com o seu cliente, é muito importante que você já busque realizar a abertura da conta bancária da pessoa jurídica. É muito importante que toda empresa tenha uma conta bancária específica para movimentar os valores da empresa. Aqui eu já entro numa parte mais técnica, onde eu vou trazer o princípio da entidade. É um princípio contábil, onde a figura dos sócios não se confundem com a figura da empresa. Então, respeitar o princípio da entidade é o quê? As minhas despesas pessoais serão abordadas e transitadas através da minha conta pessoal. As despesas e receitas da minha empresa serão transitadas e abordadas a partir da minha conta pessoa jurídica. Esse é um ponto, em uma ótica geral, muito simples, sim, mas que faz toda a diferença, e a gente vai construir esse raciocínio com vocês nos próximos 3, esse e os próximos 2 episódios, esses 3 episódios que estão sendo construídos. A gente vai construir essa dinâmica no sentido de que você possa entender o como é importante essa segregação de gestão financeira, de controle de contas bancárias. Então você precisa, assim que o CNPJ estiver aberto, assim que os alvarás estiverem disponíveis, já realizar o processo de abertura da sua conta pessoa jurídica. E aí a gente tem sempre o questionamento, né, André? E aí eu abro na conta digital, abro no banco convencional, o que é que vocês me orientam? E a gente busca dizer para os clientes que depende muito da sua dinâmica, né? Depende muito Da sua perspectiva de crescimento. Uma coisa que a gente observa que hoje os bancos digitais ganharam notoriedade no mercado porque burocracia muito pequena ou quase zero, taxas zeradas, então eles conseguem possibilitar que, principalmente quem está começando, tenha mais tranquilidade nessa parte, não onere a sua operação por taxas, que a gente sabe que os bancos mais convencionais geram algumas taxas, que acabam, por menor que possam ser, acabam onerando para quem está começando, pesa. É uma análise que você gosta muito de fazer, eu acho muito boa. Um mês é um mês, mas se você multiplica por 12, que é um ano, esse montante pode impactar na sua operação e tornar, inclusive, o seu negócio pouco viável ou diminuir o seu resultado de forma significativa. Então, até na análise do banco, é importante você ter o planejamento bem estruturado, como a gente trabalhou no episódio anterior, para saber qual é o melhor banco para mim. E aí um ponto muito importante que a gente pode trazer é o seguinte: se eu preciso de capital terceiro, qual o melhor banco? Se eu prevejo que eu vou precisar de capital terceiro. Se está dentro do meu planejamento, a gente não pode esquecer disso. Tudo que a gente está conversando aqui foi tratado lá no primeiro episódio desse ciclo, que faz parte do projeto de planejamento, faz parte do plano de negócio. Dentro do meu plano de negócio, existe a necessidade de recursos de terceiros, existe essa necessidade de capital de terceiros para que eu possa alavancar a minha empresa? Se sim, isso pode te direcionar, pelo menos na dinâmica atual, qual tipo de instituição financeira que eu vou me relacionar. Talvez você possa ter uma predileção por um banco digital, mas para o seu negócio faça mais sentido você ir para um banco tradicional que vai te oferecer linhas de crédito, ou até mesmo para os bancos de fomento, como é o caso do Banco do Nordeste. Banco do Nordeste, exatamente. Inclusive, isso é importante. Igor trouxe uma fala muito, muito boa, muito importante, que é e pontual. Planejamento. Quando a gente fala de planejamento, e eu me lembro bem que você falou muito bem no nosso primeiro episódio, o Podcast é um exemplo disso. Foi um planejamento que não veio de hoje. Tudo, e a gente tem que trabalhar aqui dentro da nossa base, o planejamento é a parte principal. É claro que a execução é importante, mas a execução ela tem que ter um direcionamento, um norte, e é o planejamento que vai dar esse norte. De nada adianta você, de peito aberto, cair no mercado e começar a fazer aquilo que aparecer. Não é. É uma frase que tem até naquele filme Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Sim. No mundo empresarial isso pode ser perigoso. Então, por mais pequeno que seja o seu projeto empresarial, por mais simples, digamos assim, que seja o projeto, é preciso ter um planejamento estruturado, porque essas pequenas decisões, até de escolher qual banco, vejam só, até de escolher qual banco você vai operar, é importante você ter planejado, você tenha indicadores dentro do seu plano de negócio, para que você possa tomar decisão que seja o máximo assertiva. É claro que não vai acertar em tudo, mas quanto mais você acertar, quanto mais você tiver um norte, melhor para o seu negócio em qualquer decisão que você tomar. E aí você trouxe o Banco de Fomento, por exemplo, o Banco do Nordeste é um banco que pode futuramente fornecer uma linha de crédito que possibilite a alavancagem do seu negócio. Então, hoje, qual é o melhor banco para escolher para a empresa? Depende.
Depende do seu projeto, depende do perfil da sua empresa. E é muito importante deixar claro aqui que não estamos fazendo nenhum tipo de merchan para o Banco do Nordeste. A gente poderia citar qualquer outro tipo de banco de fomento, mas é um banco que é popularmente conhecido por oferecer linhas de crédito, fluxo de caixa, toda essa dinâmica. Aqui a gente só está trazendo exemplos práticos de como essa escolha pelo banco varia de acordo com a necessidade de cada empresa. Outro ponto importante, Andrei, já falando também sobre essa questão do planejamento e que a gente pode considerar nessa análise, eu vou trazer aqui o exemplo nosso interno. A gente trabalha muito o nosso fluxo através de boleto. E quando você vai analisar no mercado, a gente tem opções aí que trazem boletos, o custo do boleto a R$ 3,50, a R$ 4,00, a R$ 2,70. E a gente fez uma dinâmica em uma das nossas empresas, onde a gente mudou a nossa operação, a gente planejou, analisou, estudou o que é que a gente tinha de opções, e a gente saiu de um custo de boleto de R$ 3,50 para um custo de boleto que não existe. A gente mudou a nossa dinâmica bancária, buscando essa relação bancária a partir do que a gente precisava que o banco nos oferecesse, para uma determinada instituição que não nos cobra boleto. Existe um gatilho dentro do planejamento que possibilitasse essa visão de vocês? A análise dos nossos resultados. Esse é um ponto importante. Não é só planejar, é planejar e analisar. Planejar e analisar sempre. E não necessariamente o planejamento que a gente fez lá atrás vai ser o que vai manter, vai ser o que vai ser mantido a vida toda. Esse planejamento vai ser alterado ao longo do tempo, a partir, como é que eu posso dizer, à medida que o rio vai correndo, as pedras vão dizendo qual o caminho que ele vai seguir. É essa a dinâmica do empresário, do empreendedor. Então, depois de 4 anos com essa operação específica que eu estou tratando aqui, a gente identificou que a gente passou a ter um custo bancário, de tarifas bancárias com um boleto muito alto. Porque aí você fala, Igor, é um custo de R$ 3,50, é tão pouco. Beleza, mas quando eu passo para 200 boletos, essa dinâmica já muda. Então, hoje eu posso dizer para vocês que a gente saiu de um custo, vamos dizer lá na época, de R$ 600 por mês para zero. E, como você falou, R$ 600 em um mês, para alguns empresários pode até soar pouco. Mas quando eu projeto isso para 12 meses, já começa a ser um montante significativo para a nossa realidade. Pode ser que para outros não vale a pena. Então é muito importante você entender o seu negócio, a sua necessidade, o seu custo, a sua dinâmica. É muito importante que a escolha faça sentido para o seu negócio e não necessariamente a escolha que faz sentido para você vai fazer para o seu colega, para o seu parceiro comercial. É uma escolha que depende da sua empresa, da sua realidade. É planejar e revisar, planejar e analisar. Mas dando seguimento aqui à nossa dinâmica, a gente falou de contrato, a gente falou de abertura de conta, a gente falou de planejamento mais uma vez, análise de planejamento, e aqui a gente pincelou um pouco sobre precificação, porque se eu reduzo o meu custo em R$ 3,50, tão simples, consequentemente altera a minha margem em R$ 3,50. O que eu tinha de despesa dentro do meu preço, se meu preço continua o mesmo, se eu cobro R$10 e eu tenho um custo de R$ 3,50 com boleto, e eu continuo cobrando R$10 e deixo de ter esse custo, automaticamente eu aumento minha margem. Então tudo isso também envolve o processo de precificação. Então você precisa ter um contrato bem amarrado, você precisa ter uma conta bancária, porque é onde vai fluir o seu fluxo financeiro e é onde vai haver a comunicação e a relação com a contabilidade que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Você precisa ter um processo de precificação sempre revisado e sempre analisando minuciosamente todos os seus custos. E a gente segue, por exemplo, para a parte tributária, que também está constando lá no seu plano de negócios. Aqui a gente não está falando de nada novo para a dinâmica do empreendedor, seja ele um comerciante, seja ele um lojista, seja ele um PJ, um profissional liberal que abriu sua PJ para prestar serviço. É muito importante que no planejamento lá atrás, na reunião com o nosso comercial, já vai estar lá amarrado quais são as opções de regimes tributários que mais se adequam à realidade da sua empresa, o que é que faz sentido para o seu negócio. E aí a gente volta a tocar nesse ponto da tributação a partir do momento que a empresa está aberta. Aquilo que a gente planejou lá atrás realmente se concretizou. Eu vou ter realmente os 30 mil de faturamento mensal que eu previ lá atrás, eu vou ter realmente os 300 mil de faturamento mensal que eu previ lá atrás. Nesse momento, essa dinâmica vai ser vista na prática.
E aí a gente revisa novamente, André, a questão Exatamente. tributária, correto? Isso mesmo, a gente para analisar, porque, como você falou muito bem, o planejamento é o norte que a gente vai ter, mas a gente precisa ver se na prática ele está se realizando. Então, no momento que a gente vai começar a operar, a gente vai fazer uma nova análise para ver se, de fato, o regime que a gente tem trabalhado no planejamento lá atrás realmente faz sentido agora. Então, quando o cliente começa a faturar e a gente faz esse acompanhamento, chama o cliente para conversar novamente e dizer, ó, o faturamento continua, a perspectiva é essa, continua sendo essa, vamos lá. Então, a partir disso, dessa perspectiva de faturamento, nós vamos montar uma análise tributária para entender qual é o melhor cenário. Normalmente, e não é obrigatório você começar no Simples Nacional, por exemplo, mas normalmente a empresa que começa, como você citou, por exemplo, de PJ, certo? Normalmente o Simples Nacional se apresenta mais vantajoso, pelo menos nesse início. Mas não necessariamente vai ser assim. Não é obrigatório que você opte por ele, pelo menos para pequenas empresas. Pode ser um lucro presumido, mas, via de regra, o Simples Nacional se apresenta mais vantajoso. Pronto. O que é que você precisa entender como empresário sobre tributos? Você precisa entender uma coisa. Você precisa pagar imposto. Não é bom. Eu tenho ciência que não é bom. Ninguém gosta de pagar imposto, mas você precisa pagar imposto. E o que é que te gera pagar imposto? Ah, só quando você emite nota fiscal? Eu sinto dizer que não. O que gera a obrigatoriedade de você pagar imposto é o seu faturamento. Você faturou, você tem que pagar imposto. Aí se eu não emitir nota fiscal, tá errado. Você começou errado, porque para você fatura e registra fiscalmente sua operação, que é através da nota fiscal, que a gente chama de uma obrigação acessória. Então, quando você fatura, você vai ter que emitir sua nota fiscal e vai ter que pagar imposto. Não é a nota fiscal que determina que você tem que pagar imposto. É o faturamento. E aí vem um ponto importante que me chama a atenção e eu trago sempre isso que eu posto com os nossos clientes, que é o seguinte. Como você falou, Igor, eu não emiti a nota fiscal. Beleza, amigão, mas você recebeu o Pix na conta, né? Você passou aquele valor na hora da venda do seu produto através de uma maquineta de cartão de crédito. Você recebeu no débito. Você recebeu em dinheiro. Tá bom, você recebeu um TED. Você movimentou financeiramente esse recurso, você teve faturamento. E é muito importante ficar claro para todos que estão nos ouvindo que as instituições financeiras elas são obrigadas a enviar as informações de movimentação financeira através de algumas declarações, como é o caso da E-Financeira, que os bancos enviam. Então, na prática hoje, a Receita Federal já tem as informações da sua movimentação financeira. O que ela não tem hoje, na nossa visão aqui, é braço suficiente para poder fiscalizar. A questão não é se vai ser pego. É quando vai ser pego. Quando vai ser pego. É muito importante esse sentido. Um exemplo muito claro, e que não é para todas as empresas, mas, por exemplo, uma coisa nova que a gente acabou percebendo nos últimos 2-3 anos aí, é a SF. Sim. A SF é um exemplo claro de quanto murinho de informação a Receita Federal está. Ela envia, antes da finalização do prazo da SF, o que é que você tem que informar na SF. Então, você fala assim, por exemplo, não adianta você fugir disso. Se você fugir, eu vou te pegar. Nesse sentido. Para quem está nos acompanhando, que não é estudante, não trabalha na área, é um empresário que está assistindo, que gostou do nosso conteúdo, SF é a chamada escrituração contábil fiscal. É uma declaração acessória, assim como a nota fiscal eletrônica. É uma declaração acessória que a Receita Federal obriga os contribuintes do lucro presumido, do lucro real, ou aqueles do Simples Nacional, que tem investimento de investidor anjo, obriga a ser enviada essa declaração. No caso da SF não, é ECD. Mas no caso da SF, para as empresas do lucro presumido do lucro real, é onde vai toda a apuração de RPJ e contribuição social da empresa, o imposto de renda e a contribuição social. E essa comunicação que a Andrei fez é super simples, viu, gente? A Receita manda a notificação para o contribuinte através do portal eletrônico, sinalizando: identifiquei que você movimentou na sua conta bancária, excluindo as transações entre contas da própria empresa, R$2 milhões. É importante que essa informação conste na sua SF. Basicamente, traduzindo de uma forma muito simples, é isso que a Receita fala. Ela, eu já sei que você movimentou 2 milhões. Aguardo suas informações. Então, hoje ela já sabe. Você precisa agora confirmar para ela, porque ela vai pegar a base que ela tem, cruzar com o que você informou e dizer: ok, obrigado, fechou seu ciclo. Ela quer que você justifique o que é aquela transação. Pode ser empréstimo, pode ser mútuo, e aí vai muito da assessoria contábil e da dinâmica que vai ser expressada, da dinâmica da própria empresa, o que aconteceu no dia a dia.
Beleza? Então a gente falou aqui de tributação. A gente falou de... Eu vou recapitular todo o episódio, isso é muito importante. São pontos que a gente vai buscar aqui trazer de muita importância para quem está empreendendo. A gente falou de contrato, a gente falou de planejamento, a gente falou de precificação, de maneira muito simples, conta bancária, tributação. Mas o que é que você teria a falar para a gente, Andrei, sobre Prolabore? Bom, Prolabore é um tema que assim, muita gente gera dúvida. O que é Prolabore? Nada mais é do que o salário do sócio. A regra é, todo mundo que trabalha tem que receber o salário. Todo sócio, então, que trabalha para a empresa tem que receber Prolabore. E por que tem que receber? Por que a gente disse? E aí vai muito no que a gente está tentando passar para vocês nesse ciclo. A nossa série de episódios é o ciclo da contabilidade, por quê? Porque a gente está tentando evidenciar exatamente a importância da contabilidade para que você não gere problemas, inclusive na pessoa física. Então, por que a Prolabore é importante? Porque todo mundo que, pessoa física, tem suas despesas particulares. Você lembrou muito bem do princípio da entidade. Então, as despesas da pessoa física têm que estar separadas da pessoa jurídica. Ponto. Então, a receita da pessoa física tem que estar separada da pessoa jurídica também. Então, o seu Prolabore é o seu salário, como sócio da empresa que atua na empresa. É muito importante, só desculpe te interromper, André, que existe a figura do sócio investidor e a figura do sócio que trabalha na empresa. O sócio investidor ele não está obrigado a retirar Prolabore. O que a legislação fala é que o sócio que trabalha pela empresa é obrigado a fazer uma retirada de Prolabore e ela não determina qual o valor desse Prolabore, mas ela obriga que seja feito. Exatamente. É boa pontuação, porque é importante separar. É quem trabalha na empresa precisa receber um salário pelo serviço prestado. E aí, esse Prolabore é importante porque você vai garantir que você vai ter remuneração para a sua pessoa física, como sócio que trabalha na empresa. Isso vai evidenciar uma coisa que a gente vai ver lá na ponta, que a gente vai falar daqui a pouco. Durante todo o ano você vai recolher, você vai pagar imposto sobre o seu salário. Você, pessoa física, que é sócio, trabalha na empresa, vai receber seu rendimento tributável, que é o Prolabore, vai pagar o imposto, sua previdência sobre aquilo. Maravilha. Depois disso, obviamente que quem empreende para gerar resultado positivo. Perfeito. Certo? Então, no final do exercício, no final do período, a gente vai avaliar o que sua empresa deu de retorno para você. E a gente vai chegar num novo rendimento, que é o rendimento que a gente chama de lucro, que é o rendimento isento, que é o lucro, certo? A gente vai ver daqui a pouco como a contabilidade vai ajudar você a evidenciar e te dar um lastro financeiro. Então, o Prolabore é uma ferramenta importante, tanto para que você consiga manter a sua empresa e sua pessoa física de formas seguindo de vidas distintas, apesar de trabalharem conjuntamente, mas cada um tem o seu rendimento, suas despesas separadas, e cria um lastro para lá na frente você conseguir comprovar que de fato você trabalha para a sua empresa e que sua empresa gera um resultado para você, que é o que você vai evidenciar através do lucro da empresa. E tem também uma terceira sinalização que a gente pode utilizar o Prolabore, que é como ferramenta de planejamento tributário. E aqui eu estou conversando precisamente com aquele profissional liberal, engenheiro, médico, arquiteto, que tem a sua PJ, que presta o seu serviço e que na sua opção pelo Simples, o Prolabore vai exercer um papel fundamental na redução de carga tributária. Então a gente falou aqui da regra que é obrigado a retirar o Prolabore, mas o Prolabore também funciona como uma ferramenta de elisão fiscal, e para quem não conhece o termo elisão fiscal, é uma ferramenta de redução de carga tributária dentro do que a legislação permite. Então, para quem tem uma pessoa jurídica que é tributada pelo Simples Nacional e está enquadrada nesse perfil de profissional liberal, o Prolabore é fundamental para a gente ter uma redução de carga tributária. Para quem quer entender um pouco mais sobre o assunto, a K Treinamentos, que é uma das nossas empresas do Grupo K, a gente vai lançar logo, acredito que nos próximos episódios eu já consiga passar para vocês a data, um treinamento sobre Simples Nacional que a gente vai buscar esclarecer para vocês como esse Prolabore influencia nessa redução de carga tributária, no chamado fator R. Em linhas gerais, se eu puder trazer aqui de forma muito simples para quem está nos ouvindo entender, eu vou retirar Prolabore e por conta dessa retirada de Prolabore, dessa representatividade dessa retirada de Prolabore, eu consigo reduzir a carga tributária que incide sobre o meu faturamento. Como isso ocorre, de que forma isso ocorre, quais são as regras, a gente vai explicar para vocês nesse treinamento que a gente vai lançar logo, tá certo? Inclusive, aproveitando já essa brecha, segue lá, @ktreinamentos, @podk_k, é isso mesmo? Igor da K, @kserviços e @tributarista Andrei Moreira.
Todas as nossas redes, como eu falo sempre, a gente vai buscar trazer sempre conteúdo útil, sempre conteúdo de qualidade para vocês. A gente falou sobre contratos, precificação, análise do custo, conta bancária, prolabore, tributação. Vamos lá, a gente falou de muita coisa que gera o quê? Fatos e dados, informações. Essas informações vão para onde agora? Para a contabilidade. Exatamente. E é na contabilidade a gente consegue consolidar tudo isso e gerar o que a gente chama de demonstração. E são as demonstrações onde a gente vai evidenciar todo tipo de indicadores que é necessário para que a gente possa analisar a saúde financeira da empresa, a saúde contábil e econômica da empresa. Então, e ao final desse processo a gente vai evidenciar o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. E se a gente for trabalhar, e se o planejamento foi bem feito, o processo foi bem seguido, principalmente a gente está falando aqui, principalmente com o PJ, que tem estrutura de custos um pouco reduzida e um pouco enxuta e fácil de modelar, o resultado, a tendência é que seja um resultado positivo. E aqui é um ponto importante. A partir da contabilidade, você consegue evidenciar o resultado da empresa, o lucro. Para onde é que vai esse lucro, Igor? O que é que se faz com esse lucro que é evidenciado na PJ? É muito importante, antes de eu te responder essa pergunta do que é feito com esse lucro que é apresentado na PJ, se é que ele vai apresentar lucro, se é que ele tem uma gestão eficiente para tal, a gente entender a seguinte dinâmica. Tudo que a gente conversou aqui vai rodar pelo financeiro, vai ter uma dinâmica financeira, e aí a gente precisa também de um sistema de gestão financeira dentro das empresas, por mais simples que seja, e entenda o sistema, gente, como tudo aquilo que é possível permitir controle e gerenciamento. Não necessariamente é um sistema pago, pode ser um sistema gratuito, pode ser um Excel, mas tem que ser uma ferramenta que funcione para o seu negócio e que seja eficiente, que te traga resultados. E aqui eu abro uma brecha, Andrei, para falar o seguinte: nem todo empresário está pronto, está preparado e tem conhecimento para fazer a melhor gestão financeira da sua empresa. E nesse sentido, existe hoje no mercado, já é praticado há algum tempo, lá no Sul, Sudeste, hoje vem subindo para o Nordeste, já se tornou uma realidade, o BPO financeiro. E o que é o BPO financeiro? É a terceirização do financeiro das empresas. Então, essa terceirização busca profissionalizar a gestão financeira da empresa, seja essa pequena pessoa jurídica do profissional liberal, seja uma empresa de comércio robusta, mas ela é voltada para aquele empresário que não tem uma equipe financeira ou que não consegue, por conta de tempo, por estar preocupado em fazer o seu negócio alavancar, ter tempo suficiente, conhecimento para poder fazer esse financeiro. A terceirização, ela vem no intuito de profissionalizar essa dinâmica, de te fornecer informações de contas a pagar, contas a receber, gestão de fluxo de caixa, balanço provisionado, projeções financeiras, análises e perspectivas dentro da minha demanda financeira, de forma profissional, de forma tempestiva, que aliada à contabilidade vai ser fundamental para a tomada de decisão. É semelhante, desculpa te cortar, é semelhante ao que a contabilidade se faz, o que as empresas contábeis fazem, né? As empresas atendem demandas burocráticas de tributo, tributação, de folha de pagamento, de geração das relatórios contábeis, e o BPO financeiro vai tentar atender isso na seara financeira. Perfeito. É o mesmo raciocínio, é a mesma dinâmica. Em tese, toda empresa teria que ter um contador interno para rodar suas dinâmicas, mas na prática o custo é muito alto, então elas terceirizam o serviço com os escritórios de contabilidade. O raciocínio é o mesmo. A K, por exemplo, oferece essa solução aos seus clientes, desde que esteja enquadrada no perfil que o cliente precise tem essa necessidade e a gente consiga atender a sua demanda. A gente tem um produto de BPO financeiro da K, onde a gente oferece essa solução. Mas por que essa solução é importante? Porque ela vai permitir ao empresário se preocupar. E aí eu posso elencar alguns pontos. Primeiro, ela vai permitir ao empresário se preocupar em cuidar do seu negócio, cuidar do seu operacional, fazer a alavancagem da sua empresa. Segundo, vai permitir uma melhor comunicação com a contabilidade, uma gestão financeira mais próspera, mais ativa, mais próxima do empresário. E vai permitir principalmente uma análise de dados mais prática. E aí eu volto para o que você trouxe, Andrei. Se eu tenho esses dados financeiros muito bem trabalhados, se eu tenho todas as informações que a gente já trouxe aqui de contratos, de prolabore, de tributação muito bem amarrado, eu consigo ter uma fluidez na minha contabilidade, eu consigo gerar essas demonstrações contábeis que a gente trouxe, DRE,
balanço, DMPL, DLPA, toda essa análise, todas essas demonstrações contábeis que fazem parte da nossa ciência de forma mais tempestiva. Eu consigo mensalmente me reunir com o meu cliente e apresentar, esse foi o seu resultado contábil. Para quem contrata o nosso serviço de BPO financeiro, esse foi o seu resultado financeiro. Está aqui as convergências dos dois relatórios, está aqui as divergências dos dois relatórios, às vezes por critério de análise, e principalmente está aqui os pontos que a gente entende que você tem que ter atenção. Vou trazer aqui novamente o exemplo dos boletos. Para a sua operação, esse custo bancário representa um percentual muito alto da sua operação. De repente, a gente pode pensar em soluções de reduzir esse custo bancário. Para a sua operação, o seu custo com contratação de empresas terceirizadas, com contratação de profissionais está muito alto. A gente pode pensar em outras estratégias de contratação, de dinâmica do seu negócio, e aqui a gente abre uma série de possibilidades. Um exemplo muito famoso dessa análise e dessa prática é o que a gente conhece como waffles, aqueles chocolates que mudou-se a embalagem por uma dinâmica tributária. Antes era um bombom de chocolate que abria. Hoje ele vem numa embalagem lacrada e somente por ter mudado a embalagem mudou-se a tributação, houve uma economia de milhões. O sorvete do McDonald's, que não é sorvete, é sobremesa. Exatamente por estratégia tributária também. Então, entra nessa questão, todo tipo de análise voltada mais técnica, como você falou, tanto do financeiro, da gestão financeira, como da área tributária, são variáveis importantes para a continuidade do negócio, inclusive. Sim. Muitas vezes, se não tiver uma análise como vocês conseguiram fazer dentro do Grupo K, se não tivesse parado para analisar aquele custo de boleto, talvez estivesse pagando um custo desnecessário, concorda? Sim, se tornou desnecessário a partir do momento que eu tive a solução gratuita. Exatamente. Então esse tipo de análise é muito importante nos mínimos detalhes. É claro que, e é por isso que o BPO financeiro é importante, aliado a uma contabilidade estruturada, porque vai conseguir analisar de forma minuciosa aquilo que você está gerando receita. Sua preocupação é gerar dinheiro. É gerar receita no seu negócio, é alavancar o seu negócio. Maravilha, é operar, botar a operação para rodar. Então essa parte mais técnica... Esse back-office dessa operação. Exatamente, você entrega para que alguém capacitado, estruturado, possa fazer isso. Perfeito. E aí, velho, se eu tenho uma demonstração contábil atualizada em dia, que ela roda em paralelo ao meu financeiro, sempre ali, como é que eu posso dizer, M+1, ou D+1, ou na semana seguinte, eu tenho isso muito próximo, eu tenho essa comunicação efetiva, a contabilidade consegue ser um balizador para a sua tomada de decisão. E aí, voltando ao lucro que você trouxe, se eu tenho minha operação muito bem desenhada, se eu tenho minha precificação ajustada, se eu consigo amarrar bem os meus contratos, se eu tenho minha operação financeira de forma limpa e, como é que eu posso falar, atualizada diariamente, obrigatoriamente, dentro desse cenário, eu vou ter lucro. E se eu tenho lucro, a gente tem duas opções. Reinvestir esse lucro na empresa para o negócio se alimentar e continuar girando e continuar crescendo, ou fazer o que a maioria dos empresários fazem e não tem nada de errado nessa dinâmica, que é ter a distribuição de lucro, é ter esse lucro isento, é ter essa fonte de renda extra para o empresário que objetivou aquele negócio visando aumentar a sua renda. Ninguém empreende sem ter o intuito de ter lucro. Então, é nesse momento que é apurado o lucro, é distribuído os lucros aos sócios, é na pessoa física visto o reflexo de aumento de renda e aumenta todo o seu lastro financeiro e você cresce o seu patrimônio e você evolui financeiramente, você conquista novas coisas e é um ciclo que vai se retroalimentando. Então, perceba, a gente começou lá no planejamento de abertura de empresa e chegou agora na distribuição de lucros. Ou seja, o que começa na pessoa física, na ideia de quem quer empreender, gira na pessoa jurídica e retorna para a pessoa física. Então, vejam como a nossa ideia é exatamente isso. É mostrar como, a partir de um planejamento muito bem feito, de um processo muito bem estruturado, você consiga gerar na pessoa física, que quem empreende é a pessoa física. Atrás de todo CNPJ existem CPFs ou CPF. Então, é importante que vocês entendam esse processo, todo esse ciclo, para ver o impacto que vai ser gerado na pessoa física. Maravilha. Eu espero, pessoal, que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Eu espero que tenha feito sentido para a dinâmica. A gente tratou de forma aqui muito simplória, eu diria, Andrei, de forma muito leve, no intuito de trazer esse conhecimento, de dar esse norte
para vocês. Eu já deixo um spoiler aqui dos próximos episódios, a gente vai falar muito focado agora. Esse resultado para a pessoa física, esse reflexo para a pessoa física, como ele é visto no Prolabore, como é que roda essa dinâmica do Prolabore, o que é que incide, o que é que contribui, o que é que melhora esse processo do Prolabore. A gente vai falar sobre a distribuição de lucro, a gente vai começar a pincelar sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física. E no último episódio desse ciclo de 5 episódios que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre o comparativo pessoa física e pessoa jurídica. Em que sentido? Eu rodei essa operação, como a gente citou aqui agora. Começou na pessoa física, rodou na pessoa jurídica e voltou para a pessoa física. Qual foi o meu custo dessa operação? Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse rodado tudo pela pessoa física, qual seria o meu custo? E em cima disso a gente vai trazer essa análise para vocês, buscando explicar quais os benefícios de rodar essa operação pessoa física, pessoa jurídica, pessoa física, e em comparação a tratar tudo isso diretamente na pessoa física. Tá certo? Maravilha. Uma coisa que a gente tem tentado trazer para vocês é um conteúdo aplicável na prática. Nada que fique só apenas na teoria. Então a nossa ideia é exatamente trazer um conteúdo que possibilite que você consiga, depois de absorver esse conteúdo, aplicar. Ou pelo menos servir como ponto de partida para qualquer decisão que você vai tomar, qualquer negócio que você deseja abrir, por exemplo, ou a forma que você deseja gerar suas receitas. Maravilha? Então, até o próximo. Grande abraço. Valeu. Valeu.